bem, pessoal, então estamos começando aqui agora a nossa segunda aula do curso de LaTeX. Eu já abri aqui o editor Tex Studio. Eu já digitei algumas coisas aqui no nosso modelo. Basicamente é aquilo que a gente já fez na última aula. É um artigo, tá? Eu estou criando um artigo com o tamanho de fonte base 12 no papel A4. Já estou colocando o pacote Baby para traduzir para português do Brasil. Estou colocando o pacote Infotech para poder reconhecer a acentuação. E estou carregando o pacote Lips para poder gerar texto aleatório. Então estou basicamente com os mesmos pacotes do nosso último vídeo aula. Então vamos começar recapitulando um pouco daquilo que a gente viu na nossa última vídeo aula. Com relação aos estilos de letras, estilos de fontes no LaTeX. No LaTeX a gente tem um estilo, a gente tem vários estilos aqui importantes. O itálico, que é o primeiro deles, o negrito. A gente tem o estilo romano. Nós temos o estilo sem serifa, né, o sans serif. Nós temos o estilo também monoespaçado, também conhecido como máquina de escrever, né, estilo máquina de escrever. E temos o estilo small caps. Basicamente esses 6 estilos aqui. Então vamos lá, como é que eu faço para colocar esses textos citados? Na última aula a gente viu que tem um modo extremamente fácil, né, que é basicamente você vir no menu LaTeX, Font Styles e clicar em itálico. LaTeX, Font Styles, Boldface, para colocar em negrito. Romano a mesma coisa, LaTeX, Font Styles, perdão, o romano é o seguinte, não tem romano aqui, ó, tá? Não tem o estilo romanos. Então o que você vai fazer? Para colocar no estilo romano, text RM, tá? Esse aqui você coloca entre chaves a palavra romano, tá? E com o comando text RM, você coloca no estilo romano. Sans serifa, text sem, eu não sei de cor, né? Vou ter que olhar aqui no menu, né? É sempre bom ter um menu para ajudar, eu mesmo nunca decoro os comandos. Sem serifa SF, isso. O texto monoespaçado, typewriter, né, máquina de escrever, small caps, barra text small caps, esse aqui pelo menos eu sei, né? E além do mais, a gente tem mais alguns outros, um outro estilo aqui, que é o estilo inclinado, né, que eu não coloquei. Inclinado, font styles, slender, né, que é o estilo inclinado, slender. E eu também tenho ali um outro estilo lá que a gente comentou na última aula, que é o estilo de ênfase. Então tem aqui estilo de ênfase também. Estilos ênfase. Aí tem um último estilo aqui também, né, que é o sublinhado. Eu comentei, né, sublinhado. LaTeX, Font Styles, Underline. Vamos ver se faltou algum aqui, se eu não esqueci, né? Vamos ver. ênfase está lá, itálico, inclinado, negrito, monoespaçado, small caps, sem serifa e sublinhado. Então estão todos aqui junto com o romano também. Então eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui na seta dupla, tá? E vou clicar para compilar. Cliquei para compilar, então compilou aqui. Bom, primeira fonte itálica, está em itálico, negrito, romano. O romano, como eu estou com texto com serifa, é igual à fonte normal. Tá? O romano aqui no caso é a fonte normal. Sem serifa, monoespaçado, que é o texto que eu escrever, small caps. Só uma observação de small caps, eu falei na última aula, né? Se você colocar o S maiúsculo, ele não é tudo em maiúsculo. Se você colocar small, o S e o C maiúsculo, o que acontece? S e C ficam maiúsculas aqui também, só que está todo mundo em maiúsculo. A diferença é que as letras minúsculas são maiúsculas e rebaixadas. Eu tenho o texto inclinado, que é o slender. Inclinado não é o itálico, tá? É diferente do itálico. O itálico tem uma inclinação diferente, tá? Tem um traçado diferente da letra. A ênfase, que também não é igual ao itálico, tá? O texto não é itálico nem inclinado, tá? São 3 tipos de inclinação diferente. E por final aqui o texto sublinhado.
Então eu tenho aqui esses 9 estilos de fonte diferentes. Ainda dentro dos estilos de fontes, eu também posso colocar o texto itálico através de uma segunda sintaxe, tá? Que é um outro modo de colocar o texto itálico. Que é quando eu retiro a palavra text, pego it, coloco depois o parêntese com a barra antes. Tá? Então eu dou o comando barra it com as chaves envolvendo o comando junto com a palavra que eu quero que fique itálica. Então se eu compilar isso daqui, a palavra itálica continua em itálico também. Da mesma forma com os outros estilos de fonte. Se eu tirar a parte text, eu pego aqui o BF, coloco dentro das chaves, espaço negrito, ou a palavra que você quer que fique em negrito. Então o negrito continua em negrito. Para qualquer outro tipo de fonte você pode fazer isso, com exceção do ênfase aqui e do underline. Né? Aliás, eu nunca fiz com ênfase, não. Vamos ver se com ênfase funciona. Né? Provavelmente não vai funcionar, eu devo estar enganado aqui, mas vamos ver. Com ênfase, ênfase já não funciona, tá? É somente para esses que tem o text. Os comandos que começam com text. Bem? Então é somente uma segunda sintaxe, então um segundo jeito de você colocar essas fontes, mudar o estilo da fonte. Então, uma segunda sintaxe apenas. Então vamos fazer para todo mundo para ver se vai funcionar para todos aqui. Vamos ver se funciona. Parece que funciona mesmo. Então, eu vou deixar os outros textos para vocês testarem, mas é basicamente isso que a gente acabou de fazer. Estou apenas testando uma segunda sintaxe. Vamos falar agora sobre os tamanhos diferentes de fontes. Eu posso colocar fontes de tamanhos diferentes no LaTeX também. O LaTeX ele tem 9 tamanhos diferentes de fonte. Tá? Eles todos estão listados aqui no menu LaTeX. Tá? Se eu vier aqui no menu LaTeX, font size, tamanho de fontes, eu tenho aqui todos os 9 tipos de fontes listados. Ó. Variando desde o tiny, que é o minúsculo, até o huge, que é o gigantesco. Tá? Então vamos fazer um teste de um por um deles aqui para ver o tamanho dessas fontes. Vou colocar aqui tiny, que é o menor. Depois em o script size. Depois em o footnote size. Utilizado é o tamanho padrão para notas de rodapé. Né? Depois vem aqui o small, tamanho pequeno. Depois vem aqui o large. Bom, entre o small e o large tem o normal, o tamanho normal, que é o tamanho padrão de fontes. Depois tem o large com L maiúsculo. O LaTeX ele tem uma característica que é ser case sensitive. Então large, tudo minúsculo, é diferente de large com o primeiro L maiúsculo. O large com L maiúsculo é maior do que o large com tudo minúsculo. E tem também o large, tudo maiúsculo. Esse aqui é maior que os outros dois larges também. Eu também vou ter o tamanho huge, que é gigante, que é maior que o large. E depois também tem o tamanho huge com H, maiúsculo, tá? Que é maior, que é gigante, mais gigante que o gigante. Tá? Então vamos verificar aqui. Então, vamos fazer um teste comparativo do tamanho dessas fontes aqui. Então eu venho aqui no menu LaTeX, vou fazer da forma mais dinâmica possível. Aperto T, seleciono a palavra T e aperto T. Então, ele colocou aqui enclausurado entre chaves e o comando T aqui. Seleciono Script Size, LaTeX, Font Size, Script Size. Tá? Então, da mesma forma, enclausurado entre chaves e o comando Script Size dentro. Footnote Size, vou fazer isso aqui para todos eles. Footnote Size, Small, normal não tem, né? Porque é normal, não precisa de comando nenhum. O Large com L maiúsculo, large com tudo maiúsculo. Olha, muito fácil. Gente, que esse editor aqui fica realmente muito fácil de fazer essas coisas aqui. Ó. É quase igual a um editor convencional. E huge. Tá, então, apliquei o comando em todas as fontes aqui, com exceção do normal, tá? Porque o normal não precisa de comando para o tamanho normal da fonte. Então, quando eu compilar aqui, ó, o que acontece? Ele vai gerar aqui um esquema então, comparativo dos tamanhos de todas essas fontes. Desde a tiny até a huge, gigantesca. Então veja o quanto as fontes aumentam. Esse aqui é o tamanho normal, esse aqui é o tamanho gigantesco. Então
o LaTeX consegue trabalhar com base em 10 tamanhos de fontes diferentes, né? Ó, olha que interessante, se eu trocar aqui o tamanho, o tamanho normal da minha fonte é o tamanho 12 pontos, e a fonte 12 igual dos editores convencionais. Se eu colocar aqui fonte tamanho 10, o que acontece? Quando eu recompilar, ele diminui tudo, ó, tudo proporcionalmente. Então a fonte normal é de tamanho 10, as outras fontes todas foram reduzidas em tamanho proporcionalmente. Se eu colocasse a fonte normal de tamanho 11, ele automaticamente aumenta um ponto aí, ou um ponto e meio, né? Dependendo do tamanho da fonte, né? Para que todas fiquem proporcionais umas às outras, em relação ao tamanho da fonte normal. Eu vou deixar aqui o tamanho 12, que é o tamanho padrão que a gente vai usar no resto do curso. Eu também posso utilizar uma outra sintaxe para colocar o tamanho nas fontes. Por exemplo, o tiny aqui, ó, eu posso colocar o comando tiny mesmo, com as chaves à frente do comando. Ó. Então as chaves enclausuram apenas a palavra, o comando tiny vem antes. Aqui também, script size, eu posso colocar script size dessa forma aqui, ó, footnote size, as chaves enclausurando apenas a palavra que eu quero aumentar o tamanho da fonte. Se eu compilar, veja que ele compila também perfeitamente o tamanho da fonte. Tá? Small. Eu vou deixar para vocês fazerem os demais, mas basicamente é somente uma outra sintaxe para fazer a mesma função. Vamos estudar agora 4 outros ambientes aqui, que são os ambientes quote, quotation, verse e verbatim. Eu vou começar então aqui no LaTeX, tá? Vou do jeito mais dinâmico possível. Vou vir aqui em Environments. Vamos verificar então, estudar esses 4 ambientes, que é o quote, quotation, verse e verbatim. Vou começar pelo quote. Quote, eu vou colocar aqui dentro aqui um Lipson, que é um texto arbitrário, aleatório, e vou compilar. Antes disso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um Lipson 1, tá? Que é um texto Lipson pequeno. E aqui em cima eu vou colocar um outro Lipson fora do ambiente quote. Tá? Então tem aqui 2 textos Lipsons. Um vai ser o primeiro parágrafo, e o segundo parágrafo vai estar dentro do ambiente quote. Vamos compilar aqui para ver o que vai acontecer. Olha que interessante. Ó. O texto normal ele não está indentado. Né? O texto já do ambiente quote está indentado tanto pela direita quanto pela esquerda. Então o ambiente quote ele é utilizado geralmente para a gente fazer citação de outros autores. Então, ele cria um ambiente de edição próprio para citações. Um outro ambiente parecido com o quote é o ambiente quotation. Eu vou tentar aqui ser bem dinâmico também, tá? Vou colocar aqui um Lipson. Lipson 3, né? E vou selecionar o Lipson. Aqui em Environments e vou colocar aqui Quotation. Tá? E vou compilar. Vou dar um F6 aqui. Dando F6, o que aconteceu? Ó, o primeiro ambiente quote aqui corresponde a esse parágrafo aqui. Tá? Ele continua do jeito que estava anteriormente. O quotation ele também faz a mesma indentação que o quote, com diferença que ele promove uma indentação aqui na primeira linha do parágrafo. Então, o quotation, a diferença do quote para o quotation é basicamente essa. Alguns autores dizem que o quotation é mais usado para citações longas, quando você vai fazer muitas citações de tamanho muito grande no terceiro autor. Então, é utilizado o ambiente quotation. Vou utilizar agora o ambiente verse. Vou gerar aqui um Lipson. Então, texto aleatório e vou colocar esse Lipson aqui dentro de um ambiente agora chamado verse. Environments verse. Quando eu compilar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Ó, o verse ele também faz uma indentação, só que às avessas. Né? Ele indenta a primeira linha. Na realidade, ele está indentando a da segunda à última. Né? Ele indenta da segunda até a última linha do parágrafo. Olha que interessante aqui. E deixa a primeira linha sem indentação. Tá? Então, o verse ele é utilizado geralmente para quem vai escrever algum verso, algum versinho no seu trabalho, de poesia, algum versículo.
Geralmente não é um ambiente assim, muito utilizado. Não. Eu mesmo não lembro de ter usado ele alguma vez. Não. Mas alguns autores afirmam que ele é mais utilizado para inserção de versos poéticos. E um último ambiente que eu quero mostrar para vocês aqui é o ambiente verbatim. Eu vou colocar aqui agora barra Libson e a gente vai ter uma pequena surpresa aqui agora. Vou selecionar o meu Libson, que é o meu texto aleatório, vou vir aqui em LaTeX, List Environments, Environments, e vou colocar aqui verbatim. Então, o ambiente verbatim, vamos ver o que ele vai promover aqui. Olha que coisa interessante, ele imprimiu exatamente o comando que eu dei aqui. Então, o ambiente verbatim, ele não faz nada mais, nada menos que imprimir o que eu coloco dentro do ambiente exatamente como está ali. Então, ele imprime texto diretamente como está dentro do ambiente. No LaTeX, existe um pequeno grupo de 10 caracteres que a gente vai chamar de caracteres especiais que a gente não pode imprimir diretamente no documento. Eu vou apagar aqui o documento e vou inserir, então, vou tentar inserir alguns desses caracteres. O primeiro deles é o E comercial. Quando eu digitei o E comercial, eu vou compilar. Apertei aqui o F6. Olha, ele não compila, dá erro. Então eu não posso imprimir o E comercial. Para mim imprimir o E comercial, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma barra antes. Se eu der uma barra antes do E comercial, eu já posso imprimir o comercial. Então, E comercial. Colocando a barra antes, eu consigo E comercial. O E comercial só imprime com essa barra antes, tá? Tudo bem? O segundo caractere é o caractere de cifrão. Tá? Se eu for tentar imprimir diretamente, também dá erro no compilador. Tá? Vou colocar a barra antes, colocando uma barra antes, ele imprime normalmente. Um terceiro caractere é o caractere de cerquilha, né? Sustenido, também chamado. Se eu for imprimir diretamente, ele também dá erro. Se eu coloco uma barra antes, ele imprime normalmente. Tá? Então, também é um caractere especial. O quarto caractere da lista é o caractere de percentagem. Tá? O caractere de percentagem a gente viu nas aulas passadas, né, que ele é utilizado para comentários. Eu comentei aqui em cima 3 textos. Né? Então, ele é utilizado pelo programa para ignorar o que está à frente dele. Então, se eu quiser imprimir meu trabalho percentagem, eu também tenho que colocar uma barra antes. Então, barra percentagem, ele imprime percentagem na tela. Um outro caractere é o caractere underline. Também vai dar erro. Deu erro. Olha que interessante dos erros aqui. Eu não estou comentando os erros. Deu um erro, deu vários erros aqui. Tá? Mas na realidade o erro é ocasionado quando ocorrer um erro no seu trabalho. Verifica o primeiro erro da lista aqui. Ele está dizendo que ocorreu na linha 16, ó, que é justamente ali onde eu coloquei o underline, que era para estar aí. Então, o fato de ter dado erro na linha 16, eventualmente pode acarretar vários outros erros para frente. Se eu consertar o erro da linha 16, automaticamente conserto todos os outros. Então, quando der um erro, procure consertar sempre o primeiro para o último. Então, colocando uma barra antes, também imprime um underline aqui. Então, bem tranquilo. O próximo caractere, os próximos são abre e fecha chaves. Abrir e fechar chaves eu também não consigo imprimir diretamente. Só que também não deu erro. Eu compilei, não deu erro, mas ele não imprimiu na tela. Para mim imprimir as chaves eu também tenho que colocar barra e barra. Colocando barra e barra, as chaves abrem e fecham. Eu consigo abrir e fechar as chaves. Mas o próximo caractere da lista é o caractere do acento circunflexo. Se eu compilar, ele não aceita imprimir o circunflexo. O circunflexo eu tenho que colocar uma barra antes. Coloquei uma barra antes. Opa. O circunflexo, assim, é uma barra e eu tenho que colocar também abre e fecha parênteses. Então ele imprimiu aqui, então acento circunflexo. Está bem pequenininho, mas está aqui. Eu vou dar um zoom aqui. Vamos ver se não vai atrapalhar na hora de ver se ficou bacana. Acho que, vamos ver se vai compilar legal assim. Devia ter feito isso antes. O próximo caractere é o caractere til, né? Do acento do não. Tá?
Para mim imprimir isso aqui, eu também tenho que colocar uma barra antes. Colocando uma barra antes, abre e fecha parênteses, assim como eu fiz com o tio. Se eu compilar isso aqui, ele imprime na tela, então, o tio. Bem? Por último, aqui vem a barra. Como é que eu imprimo a barra? A barra é a que eu uso para imprimir as barras, né? Para poder imprimir os outros comandos. E a barra? Como é que eu faço para imprimir a barra? A barra eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que colocar cifrão, barra, o comando backslash. Backslash. Eu já digistrei 4 letras, vocês adivinham que eu quero digitar backslash, só dá um enter. Então, com o comando backslash, eu imprimo na tela a barra. Um outro recurso extremamente importante no LaTeX são os ambientes para a criação de listas. Nós vamos estudar agora 3 ambientes diferentes para a criação de listas. Os 3 estão listados aqui no menu LaTeX também. LaTeX Environments, vamos estudar os ambientes, Environments é o List Environments. No ambiente List Environment, a gente também tem aqui 3 ambientes, o Itemize, Enumeration e Description. Nós temos também o ambiente List, só que a gente não vai estudar ele agora. Então, vamos estudar apenas o Itemize, Enumerate e Description. Para mim criar um ambiente Itemize, o modo mais fácil é justamente ir no menu LaTeX e clicar exatamente onde é que eu estou aqui, no Begun Itemize. Clicando aqui, ele já vai criar, ele abre e fecha o ambiente Itemize e já cria o primeiro item. Dá para você inserir o primeiro item. Então eu quero criar aqui uma lista de frutas. Vou colocar aqui banana, como sendo a minha primeira fruta. Para cada item que você inserir, você tem que colocar o comando /i antes do item. Vou colocar aqui maçã, /item, abacaxi, /item, laranja. Então eu criei aqui uma lista com 4 frutas. Vou compilar e vamos ver o que aconteceu. Ele criou aqui então uma lista com 4 frutas. Ó, banana, maçã, abacaxi e laranja. Todas com pontos. O ambiente Itemize permite que eu crie listas pontuadas. Suponhamos agora que eu queira uma lista enumerada, não uma lista pontuada. Se eu quiser uma lista enumerada, eu tenho que substituir o ambiente Itemize pelo ambiente Enumerate, que é o segundo que está na lista lá. Percebam que no Text Studio, olha que interessante, eu tinha aqui o ambiente Itemize, vamos desfazer tudo, né? Quando eu selecionei Itemize, troquei o nome do ambiente, ele automaticamente está trocando o nome do ambiente da tag end também. Ó. Troquei o nome do ambiente da tag Begun, ele troca o nome do ambiente na tag end correspondente. Então, Enumerate é uma das facilidades do Text Studio. Quando eu apertar F6, o que vai acontecer? Ele vai gerar a mesma lista, só que enumerada de 1 a 4. Vamos supor agora que eu queira criar uma sublista aqui dentro agora. Eu quero criar um novo item aqui. Outros. E vou criar agora uma sublista aqui dentro. Eu vou inserir um novo ambiente, Enumerate. E vou colocar aqui cereais agora. Arroz, trigo, cevada. O que vai acontecer com isso aqui? Quando eu compilar, ele vai gerar, olha que interessante, deixa eu diminuir um pouco o zoom. Ele gerou aqui a minha primeira lista numerada de 1 a 5 e uma sublista dentro do item outros, numeradas com letras, de A a C. Olha que interessante, então eu consigo criar sublistas aqui muito facilmente. E se eu quiser criar uma sublista? Vamos criar outros aqui. Esse outro aqui nem precisa criar, tá gente? Eu estou inventando por inventar aqui. Então eu venho aqui no menu LaTeX, List Environments, Enumerate. Vindo aqui no menu LaTeX, eu vou indentar um pouco esse seguinte, tá? Para entender a estrutura. É importante você indentar para você entender quem está dentro de. Eu vou colocar aqui agora feijão, lentilha, batata.
Quando eu compilar aqui, ele gerou agora uma sublista dentro do item cevada. Então eu ia criar o item outros aqui, só para ficar claro, né? Se eu tivesse criado o item outros, ela seria uma sublista do item outros, né? Uma sublista do item outros. Então ela numera tudo automaticamente e cria as sublistas aqui. Tá? Então esse aqui é o ambiente enumerate. Vamos estudar agora o último ambiente, que é o ambiente description. O ambiente begun description eu podia ter criado pelo menu também, tá? Barra item, eu vou criar aqui então. O ambiente description é um pouquinho diferente, tá? Eu tenho que colocar dentro do item, entre colchetes, o nome do item que eu quero escrever. Então suponhamos aqui que eu vou colocar aqui arroz. E à frente eu vou colocar a descrição do item arroz. Eu vou colocar aqui, ele é um cereal. Cereal comum nas refeições. Cereal comum nas refeições. Se eu colocar aqui agora mais um outro item. Feijão. Feijão. Outro item que não falta nas nossas refeições. Tá? E se eu colocar aqui Giló. Giló é com J. Giló. Será que é J? Nem sei, qual o bico eu estou pagando aqui. Giló, ninguém gosta. Tá? Então, fiz uma lista de 3 alimentos e descrevi eles aqui. Quando eu compilar, olha o que acontece. Olha, ele gerou aqui uma lista. Tá? Arroz, feijão, Giló. Tá? E à frente deles, imediatamente à frente, não teve nenhuma indentação aqui, ele vai descrever o que ele vai dar uma descrição dos 3 itens. Essa aqui é a descrição que eu fiz aqui. Pessoal, essa então foi a nossa segunda aula. Daqui a alguns dias já vai estar disponível a nossa terceira aula, tudo bem?